Como tem sido nossa relação entre pais e filhos? Prestem atenção neste ensinamento de Colossenses 3, versículos 20 e 21. A paz do Senhor, criançada. Dá um tchau para quem está assistindo. Qual é a palavra de hoje? 3, 20 e 21. Muito bem. Alice, pode ler para gente? Pega o microfone e lê. O 20. Alice. Posso ler o 20? Posso ler o 22? Pode ir, tia. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, a partir do 20 aí, em Colossenses 3, olha, qual é o título de Colossenses 3? Olha aí, na minha versão, está escrito assim: Instruções para uma vida santa. À santidade e ao amor fraternal. Isso. Muito bem, tá vendo? Cada versão tem um título lá em cima, mas todas as versões estão interligadas. Por quê? Porque todas as versões estão falando sobre como agir na família. Da família. É ou não é? Então, ó, o versículo 20 aí. O que quer dizer? Cada um tem que levantar a mãozinha na hora que for falar, tá bom? Para não haver confusão. O que quer dizer o versículo 20? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Que tá falando que a gente tem que obedecer os nossos pais e que a gente não pode desobedecer porque é feio. É mais ou menos o que a Alice falou, mas também tem outra coisa. É que se o pai ou a mãe pedir alguma coisa pra gente fazer e a gente não fazer, a gente vai estar desobedecendo ele e Deus vai ficar muito triste com nós. Deus vai ficar muito triste conosco. Muito bem, essa é uma frase importante. Eu entendi que os pais devem respeitar os filhos também, né? E os filhos... A gente está falando dos filhos, ó. Versículo 20. Então... Lê de novo o versículo 20 para ti aí. Lê bem alto. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-los é grato diante do Senhor. Então, os filhos têm que obedecer os pais, né? Respeitar os pais, porque a vontade do Senhor também. E os pais também, em certas coisas, né? Em outras coisas, talvez não, né? Mas também aceitar um pouco da opinião do filho. Eu entendi que a gente não deve respeitar os pais, porque senão Deus pode ver tudo e também pode nos castigar. Você tem que respeitar os pais. Certo? É ou não é? E se não tem pais? O que quer dizer na Bíblia? Tem pessoas, às vezes, que eu não tenho o pai ou a mãe aconteceu alguma coisa lá quando era bebê. E aí? Vai respeitar quem? A Deus. Ao responsável que cria essa criança. É ou não é? Às vezes é os avós, às vezes são os tios, às vezes é o responsável. Não tem criança que vive na casa lar? Em casa das crianças. Tem ou não tem? Porque aconteceu alguma coisa triste com aquela criança. Vocês já pararam na casa de vocês para pensarem no próximo? Não dá não, né? E aí, Nicolas, seja sincero. Felizmente não. Sister? Então... Eu já pensei que uma coisa que eu já tive e nunca outra criança da cada criança teve. Tá. Só que Deus sabe de todas as coisas. É ou não é? E às vezes nós passamos por situações tristes
E crianças, às vezes, que não têm os pais, passam por situações mais tristes ainda. Mas, se essas crianças forem obedientes aos seus responsáveis, é ou não é? A gente está falando o quê? De obediência. O que mais agrada o coração do Papai do Céu é o quê? Obediência. Obediência. Então, foi falado lá embaixo que ide por todo mundo e pregai o quê? Evangelho. Muito bem, o Evangelho. E a principal coisa que fala no Evangelho é o que está escrito nessa folha. Lê aqui para ti o que está escrito nessa folha. Ela vai ler. Sentem-se. Aqui? É. João 15, versos 12. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Esse é o principal mandamento. Além do primeiro. Qual é o primeiro mandamento? Quem sabe além desse? Qual é o primeiro mandamento que está na palavra de Deus? Mais próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando vocês crianças, a tia vai colocar uma situação aqui, ó. Quando vocês crianças, o responsável fala assim: pega a tarefa e vai fazer. Se você não sabe, na hora que você terminar, você me pergunta que eu te ajudo. Aí vocês fazem? Vocês obedecem? Sim. Muito bem. Outra situação. Arruma as roupas, não deixa jogada. Eu algumas vezes. Vocês arrumam? Isso. Outra coisa. Não vejam o que não deve no celular. Vocês obedecem? Ou quando o responsável está longe, você vai lá e dá uma mexidinha escondida. E aí? Eu mexo, mas eu não tenho. Isso, mas não pode, por exemplo, se o responsável já falou assim, isso, vai guardar o celular, aí você vai na hora, obediente, muito bem. Olha, a Maria Eduarda falou uma coisa importante no final da explicação dela ali. Ela concordou com a Alice, que a gente tem que ser obediente para agradar a Deus. Que o versículo está falando aqui, ó. Vós, filhos, obedecei em tudo. Não é só quando a gente quer, quando a gente está afim, quando está com vontade, ou quando o pai e a mãe, o responsável, está certo, não. Vós obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, a Deus. Quando você obedece, quando você não fala palavrão, quando você faz a tarefa, quando você acaba de comer, coloca o seu pratinho na pia, se você já alcança, já consegue, você lava pelo menos seu prato, você está agradando, em primeiro lugar, a Deus. Isso. Você está sendo obediente. Sabe por quê? Porque o responsável, o responsável trabalhou, está cansado, e você está cooperando com ele. Quer falar? Então, vocês entenderam o sentido de obediência? Obediência não é só ficar quietinho, com a cabeça baixa, sem falar nada. É você falar de acordo com o quê? O que está na Bíblia, tá bom? Aqui na Bíblia não fala que a gente tem que ser ajudador. A gente não fala que tem que levar o evangelho a toda criatura da terra. É ou não é? Só que se eu não começar pela minha casa, se eu não começar dentro da minha casa, como que eu vou ser obediente na escola se eu não sou dentro da minha casa? Como que eu vou falar de Deus na rua se na minha casa eu não leio nenhum versículo da Bíblia, porque ninguém me mandou? Será que o responsável precisa ficar mandando ler a Bíblia todo dia? Ai, tia, mas eu não sei ler direito, eu não entendo.
Eu só tenho a Bíblia dos meus pais, eles não deixam eu mexer. Mas você tem celular, tem YouTube na televisão, então pesquisa vídeos da palavra de Deus nesses canais. Pode falar. Vamos começar daqui. Bom, eu perdi, mas Vai, calma. Pega o microfone e pode falar. O que você quer. Muitas das vezes a pessoa vai na igreja, fala que adora o Senhor, mas chega em casa e mas não faz o que fala. Eu sempre falo isso. A pessoa fala que é crente, chega na igreja, adora a Deus, mas quando chega em casa, não. As crianças, né? Nós estamos falando primeiro dos filhos, tá bom? A gente vai falar ainda outro versículo, tá? Ô tia, também fala da obediência, que é igual você falou, a gente não deve ficar quieto e só não ficar quieto que a gente tá obedecendo. A gente deve ajudar as pessoas, os nossos responsáveis, que igual você disse, às vezes eles estão cansados, então a gente deve ajudar eles, limpar a casa, limpar a louça, arrumar o quarto, fazer as outras coisas. Pode não fazer bagunça, a gente já tá ajudando. Hoje minha mãe tava muito cansada, eu ajudei ela, porque ela trabalha um dia sim, um dia não, e ela trabalha à noite, mas porque ela cuida de uma pessoa que é doente. E você? Fala de você, tá falando assim. Aí eu tava ajudando ela, porque eu acho muito importante ajudar os pais, o responsável, principalmente quando ele está cansado. Tudo bem, alguém mais? Aqui, ó. bom, aí nessa parte que você tá falando, a pessoa tem que ser crente em todo qualquer lugar. Não pode ser só na igreja ou em casa. A gente tem que levar a palavra para outras pessoas, para as pessoas terem mais sabedoria do amor de Jesus. E Jesus sofreu naquela cruz por nós, para nos salvar. Então a gente tem que falar de amor de Deus na igreja e em qualquer outro lugar. E como as crianças obedecem em tudo os seus responsáveis. Como? Bom, a gente tem que sempre ajudar eles, porque eles sempre ajudam a gente. Eles sempre estão apoiando a gente, eles e Deus. Muito bem. Tia, quando a minha avó, ela tem uma variz na perna. Aí, quando a gente almoça e toma café, ela fala pra eu com a minha tia limpar a cozinha, porque ela fica muito cansada por causa da variz dela. Aí eu com a minha tia, a gente lava e guarda. A gente faz tudo porque ela tava com machucado na perna muito ruim. E ela não tava conseguindo vir para a igreja. E ajuda certo? Sim. Muito bem. Luiz Henrique, como que você obedece seus pais? Fala, mamãe. Fazendo tarefa, dobrando as roupas e tomando banho sozinho. Como você obedece seus pais? Não vendo coisa errada, tomando banho quando eles falam, ajudando a fazer tarefas cansativas e respeitar a todos. Muito bom. Então, pessoal, ó, todo mundo entendeu aqui, ó? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Todo mundo entendeu esse versículo, né? Tá bom. Principalmente, a gente tem que saber ouvir os mais velhos. Porque se você souber ouvir os mais velhos, você vai aprender muita coisa. E os mais velhos, vamos supor, vocês têm 9, 8 anos. Um mais velho que tem 15. Às vezes ele já viveu um pouquinho mais que você, né? Um pouquinho. E outro que tem 40 viveu mais ainda. E o que tem 60 viveu mais ainda. A gente tem que estar o quê? Atento e saber ouvir. É uma forma de obedecer também, saber ouvir. Tá bom? E o próximo versículo aqui. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam a última palavra do versículo?
ânimo. Muito bem, parabéns. Ficou atento, hein? Então, ó, tem casas, às vezes, que os pais ainda não conhecem a palavra de Deus. É ou não é? Tem casa que os pais ainda não conhecem a palavra de Deus. E aonde não tem Jesus, às vezes, os pais são o quê? Muito bravos. São muito bravos. São muito irados. São muito desatentos. E aí o filho, às vezes, está no celular e o pai vai falar para ele, guarda isso, menino. Aí ele começa o quê? Irritar o filho. Os pais também não podem, né, agirem assim. Se arruma logo, anda logo, vamos. O pai está deixando o filho o quê? Irritado, nervoso e triste. Ô, tia, sempre lá em casa, lá, minha mãe, quando ela tá deitada lá, peraí, ela fica assistindo televisão e mexendo no celular. Aí quando eu vou fazer isso, ela fala, ou você fica no celular, ou você fica no celular ou na televisão. Mas só que ele tá falando uma coisa realmente, que às vezes os adultos fazem isso. Os adultos falam para o filho assim, não faz isso, e o adulto vai lá e tá fazendo. O filho fica confuso, porque o filho vê o exemplo dos pais. Então, por isso essa palavra aqui, meus amores, ó. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Para que o filho não fique desanimado, tá? Senão o filho desanima de fazer tudo. Se ele, vamos supor, o Luiz pega a Bíblia para ler, e eu falo assim, guarda isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que eu fiz com o Luiz? Ao invés de eu incentivar ele a ler a Bíblia, eu estou desanimando ele. É ou não é? Vamos supor, o Nicolas gosta de tocar latinha porque ele quer desenvolver para uma bateria. Aí eu pego e falo assim, Nicolas, para com essa barulhada aí que você está me incomodando. Ao invés de eu perguntar para o Nicolas, por que você está batendo latinha? Será que eu posso te ajudar? Aí eu olhar para o meu filho, às vezes ele tem um talento, só que não está sabendo expressar. Aí, dependendo do jeito que eu chamar a atenção dele, eu vou tirar o ânimo dele para aquilo. Entenderam? Vocês entenderam? Então tá bom. Então vamos ler todo mundo junto esse versículo aqui para a gente finalizar essa palavra de hoje. Ó, todo mundo junto vai ler comigo isso aqui, ó. João 15:12. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então, pessoal, fica essa mensagem aí para nós todos. Em Colossenses 3, versículo 20 e 21. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Esperamos que este ensinamento ajude muito a melhorar o seu relacionamento familiar. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus. Lembrando que o nosso culto infantil é todo primeiro sábado de cada mês e você está convidado. Pais, amem seus filhos e filhos, cuidem bem de seus pais. Amem-os. Deus abençoe sua família. Curta e compartilhe.